Por que o livro de Apocalipse é considerado o mais difícil da Bíblia Sagrada? Difícil no sentido de entender o que significa a maioria dos símbolos e imagens descritas no texto. Já posso adiantar que o livro de Apocalipse fala sobre a grande tribulação e muitos eventos que vão acontecer. Devemos ainda lembrar que dentre todos os textos da Bíblia Sagrada, o livro de Apocalipse é o mais discutido e o mais difícil de ser compreendido. Algumas interpretações chamadas de preteristas afirmam que o Apocalipse já aconteceu, especialmente com a queda de Jerusalém ou com o fim do Império Romano. Ou seja, na interpretação preterista, o texto do Apocalipse está associado ao século I, associado somente à época de João. Por outro lado, os intérpretes futuristas, por sua vez, afirmam que o Apocalipse ainda vai acontecer. Será quando ocorrer a crise final, pouco antes da segunda vinda de Cristo. E ainda existem as interpretações historicistas, que afirmam que o Apocalipse vem acontecendo ao longo da história humana desde a morte e ressurreição de Cristo. Em resumo, existem dezenas de interpretações diferentes sobre o livro de Apocalipse. O problema é que as várias interpretações diferentes podem, até certo ponto, assustar e dividir a Igreja de Cristo. O livro de Apocalipse, em sua forma original, foi escrito em forma de cartas enviadas às igrejas constituídas depois da ressurreição de Cristo. Cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor. E quais foram essas igrejas? Vamos seguir a ordem bíblica. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sarde, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Ainda existe muita dúvida sobre como essas igrejas receberam as cartas de João. Para alguns estudiosos, outra pessoa poderia se deslocar até a ilha de Patmos, onde João estava exilado, e depois, voltando, circulava as cartas do Apocalipse entre as igrejas. Vale destacar que na época em que o Apocalipse foi escrito, os judeus estavam sob o domínio do Império Romano, inclusive a cidade de Jerusalém. Todos deviam pagar tributos ou impostos aos dominadores. A intolerância e a perseguição romana aos cristãos eram intensas. Os seguidores do Evangelho de Cristo estavam sofrendo tribulações terríveis. Além de perseguidas pelo Império Romano, as igrejas eram obrigadas a renunciar ao Evangelho de Jesus. Além disso, o culto ao imperador se tornou obrigatório, ou seja, os crentes eram obrigados a cultuar e adorar apenas ao imperador de Roma, que, segundo alguns estudiosos da Bíblia, na época seria o imperador chamado Domiciano. Lembrando que outros imperadores romanos também perseguiram as primeiras igrejas, como foi o caso dos imperadores Nero e Calígula. Esse culto ao imperador era tão significativo, tão importante, que ninguém poderia comprar ou vender nada se não cultuasse o imperador de Roma. Por isso, muitos intérpretes da Bíblia acreditam que a besta que emerge do mar e as 7 cabeças seria uma referência ao Império Romano e à sua idolatria. Teólogos e estudiosos da Bíblia tratam o livro de Apocalipse como sendo um gênero literário apocalíptico, um tipo de literatura que era bastante comum no mundo antigo, que já existia até alguns séculos antes da morte de Cristo. Dentro da teologia, existe um ramo de estudo chamado de escatologia. É uma área de estudo sobre os eventos do futuro, sobre o juízo final e o fim dos tempos. É o que os estudiosos chamam de literatura apocalíptica. O livro de Daniel é um exemplo do que acabo de falar. Ou seja, no Antigo Testamento já podemos encontrar mensagens e profecias apocalípticas. Profecias sobre o fim dos tempos, sobre os eventos que devem acontecer antes da volta de Jesus.
A palavra Apocalipse tem sua origem no grego, que significa revelação ou descoberta. Mas até nossos dias, conhecemos esse último texto da Bíblia como sendo o livro das revelações. Um livro com profecias que foram reveladas por Jesus ao apóstolo João, que estava exilado na ilha grega de Patmos, por ordem das autoridades romanas. Aqui é importante destacar que existe muita divergência entre os estudiosos da Bíblia sobre o verdadeiro autor do livro de Apocalipse, sobre quem escreveu esse texto. Para alguns pesquisadores, não foi o apóstolo João quem escreveu o livro de Apocalipse, mas sim outro seguidor ou mesmo algum discípulo que também se chamava João. Por outro lado, dentro da tradição e para muitos teólogos e pesquisadores, não resta dúvida. De fato, foi João, o discípulo de Cristo, quem escreveu o livro de Apocalipse. Os que acreditam que foi o discípulo João destacam o capítulo 1 do livro de Apocalipse. Ou seja, na opinião mais tradicional, o autor do livro de Apocalipse é o discípulo João, o mesmo João que escreveu o quarto evangelho e as 3 cartas ou epístolas. Já fazia cerca de 60 anos que Cristo tinha morrido e ressuscitado, e muitos crentes estavam na expectativa da volta de Jesus. Sendo assim, o livro de Apocalipse também era uma forma de incentivar e manter as igrejas firmes diante das tribulações. O livro de Apocalipse foi escrito num estilo repleto de imagens e símbolos. Imagens de bestas saindo de um abismo, do mar e da terra. Monstros e figuras estranhas surgem na visão do apóstolo João. E aqui é muito importante destacar: no livro de Apocalipse não aparece a figura ou pessoa de qualquer anticristo. No entanto, no livro de Apocalipse, podemos encontrar, além das bestas, uma ênfase, um destaque maior para a figura do dragão e do falso profeta. De acordo com os intérpretes da Bíblia, toda essa linguagem figurada e cheia de símbolos não era tão difícil de entender para os leitores daquele tempo. Ou seja, o que hoje para nós é difícil de compreender, para os crentes da época de João, a linguagem não era tão estranha. Era muito importante que os governantes romanos não conseguissem entender o que estava escrito no livro de Apocalipse. Alguns teólogos e estudiosos defendem a ideia de que todos os símbolos e linguagem figurada era uma forma de impedir que os romanos conseguissem decifrar a mensagem e as profecias de Cristo para as igrejas. Também não podemos esquecer que o apóstolo João escreveu para as pessoas da sua época. Uma época em que a igreja começava a crescer e, ao mesmo tempo, a ser perseguida pelo poder romano. Além da terrível perseguição, começavam a surgir falsos apóstolos pregando heresias entre os novos convertidos. Esse foi o contexto histórico, cultural e social em que o livro de Apocalipse foi escrito. Como eu falei antes, o Apocalipse é um livro difícil de compreender. No texto existem exortações para as igrejas da época, mas também encontramos profecias sobre os últimos dias, sobre o fim dos tempos. A grande profecia do livro de Apocalipse é que esse mundo, como conhecemos, vai terminar, vai chegar ao fim. É o fim da história humana.